X-Men 97 tá bombando no Disney Plus e não é pra menos, porque a qualidade dessa animação tá simplesmente altíssima. Tanto que circula o boato de que a Marvel tá até pensando em reviver o desenho do Homem-Aranha, que é outra grande animação sua dos anos 90, que inclusive ganhou até mesmo o easter egg no primeiro episódio de X-Men 97. E o desenho dos X-Men acabou de chegar na sua metade com o recente lançamento do 5º episódio. Ao longo desses episódios, nós vimos muitas referências e easter eggs dos quadrinhos e de outras produções. Por isso, nesse vídeo eu vou falar de cada uma dessas referências que rolaram até agora, para você que não leu os quadrinhos poder entender cada uma dessas situações e de onde surgiu cada uma delas. Ou para você que, como eu, só tá obcecado por essa série e procura motivos para falar um pouco mais sobre ela. Oi, eu sou o Raoni Soares. Acho que é importante frisar que esse vídeo vai conter muitos spoilers, então se você ainda não viu a série, eu acho melhor você ir lá assistir e depois voltar nesse vídeo pra gente falar sobre ela. Eu juro que há muito tempo que eu não ficava extremamente fissurado com uma animação como eu fiquei com essa. Porque a cada novo episódio que eu assisto, eu percebo como eu precisava desse desenho e de como tudo aqui foi feito com um extremo cuidado. E isso confirma o que eu já sabia, de que quando não está empenhada em fazer lançamentos em massa e foca muito mais no desenvolvimento, a Marvel consegue sim proporcionar pra gente boas experiências. Mas isso é história para outro vídeo. E como a gente já sabia, a história tomou como ponto de partida a morte do Professor Xavier. Então a gente foi apresentado a um novo personagem que vai compor essa equipe, o Roberto da Costa. Ele tinha sido capturado por um grupo antimutante chamado de Amigos da Humanidade. E nessa situação a gente teve um diálogo entre o Ciclope e o líder daquele grupo, onde ele perguntou pro cara onde ele tinha conseguido aquelas tecnologias sentinelas. Então esse cara perguntou pro Ciclope se ele achava que a humanidade não ia encontrar um jeito de evoluir também. E isso pode não significar nada de cara e nem de costas. Mas a verdade é que isso pode ter uma conexão direta à recente era Krakoa dos X-Men. Porque lá os mutantes passavam a lutar contra humanos que tinham evoluído ao se misturar com máquinas. O que proporcionou assim o surgimento de uma nova raça chamada de Homo Novíssimos. Só que muito indo contra esse ponto, logo depois esse cara mostra como o preconceito podem deixar as pessoas burras. Porque enquanto o Ciclope tá amarrado e indefeso no chão, esse mesmo líder do grupo simplesmente acredita que a fonte do poder dele está localizado no seu visor. Então ele pede para que um de seus comparsas tire o visor do Ciclope. E é claro que isso faz com que ele consiga simplesmente destruir o galpão. E foi nesse momento que nós tivemos o primeiro easter egg do desenho. Porque do lado de fora, depois dessa explosão, passa bem em frente à tela um exemplar do jornal onde o Homem-Aranha faz alguns freelances vendendo as suas fotos. E além disso, na capa, que fala sobre um evento de moda feito por um grupo mutante, também conseguimos ver o questionamento de que será que o Homem-Aranha também seria um mutante. Depois dessa abertura, a gente foi pra uma cena onde o Gambit tá usando um cropped. E juro, essa simples aparição do personagem foi o suficiente pra causar um ofurô na internet. É claro que as pessoas começaram a reclamar muito do fato do Gambit tá usando um cropped. E de que isso ia muito contra a personalidade do personagem e blá blá blá. Gente. Mas a verdade é que as pessoas que estão reclamando sobre isso do personagem talvez não conheçam nem um pouco o Gambit. Porque basta uma rápida olhada pelas passagens nos quadrinhos pra gente entender que ele apareceu de maneiras muito mais provocativas do que essa. O Gambit é um personagem charmoso que naturalmente carrega uma aura bem grande de sedução. Sério, as suas roupas são apenas um mínimo detalhe na sua personalidade. E outra que a história se passa nos anos 90 e nessa época era extremamente comum os homens usarem cropped. É tanto que existem muitas produções dessa época onde a gente vê muitos homens usando esse tipo de roupa. Então tivemos a primeira aparição da Jean Grey, que tá grávida, e logo nos primeiros trailers isso já se tornou uma questão sobre a personagem. Porque a Jean Grey, no universo principal da Marvel, nunca teve um filho com o Ciclope de formas biológicas. Eu cheguei a fazer um vídeo falando sobre isso lá no meu TikTok. Inclusive me segue lá porque eu sigo postando conteúdo sobre X-Men 97 e muitos outros relacionados a quadrinhos, filmes, desenhos e séries. E nesse vídeo eu trouxe uma explicação por fato de existirem duas Jean Grey e uma delas tá batendo na porta do instituto para pedir ajuda aos X-Men no final do 2º episódio. E a gente sabe que esse foi o pontapé pro 3º episódio que a gente vai falar logo mais. Porque aqui no final do 1º episódio tivemos a impactante informação de que o Xavier
tinha deixado todos os seus bens para ninguém menos que o Magneto. O que leva a gente diretamente pro segundo episódio, que teve um grande foco na redenção desse personagem. Porque logo no começo a gente vê como ele tá comprometido em defender os mutantes que não podem se defender sozinhos. Como, por exemplo, os Morlocks. Esse episódio serve também para mostrar um certo clima de romance que existe entre o Magneto e a vampira. E é mostrado que eles conseguem até mesmo se tocar sem que o Magneto seja afetado pelos poderes dela. Isso foi tirado diretamente do arco A Era do Apocalipse, onde o Magneto e a vampira vivem um relacionamento e, além disso, eles também conseguem se tocar. Mas se você quer entender um pouco melhor essa situação, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os casais mais inusitados que a Marvel já criou nos seus quadrinhos. E lá eu desenvolvo um pouco melhor dessa relação, então eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder ir lá conferir depois. Então, do meio pro final do episódio, nós vemos o Magneto ser levado pela ONU, onde ele vai ser julgado por todos os seus crimes contra a humanidade. Partindo do ponto que o Professor Xavier decidiu deixar o Magneto no seu testamento, passando pelo julgamento e até mesmo o uniforme que o personagem usa nessa temporada foram tiradas da revista número 200 de Uncanny X-Men. E lá, assim como aconteceu nesse episódio, o Magneto também se entregou de forma completamente voluntária. A diferença é que nos quadrinhos a sucessão dos acontecimentos foram de uma forma um pouco diferente, porque lá o Professor Xavier só decidiu colocar o Magneto no seu testamento depois que esse julgamento aconteceu. Mas o acontecimento que definitivamente me pegou mais de surpresa nesse episódio foi o fato da Tempestade ter pulado na frente do Magneto para proteger ele, o que fez com que ela perdesse completamente os seus poderes. O mais triste nessa situação foi que um episódio antes a gente tinha tido a confirmação de que esse universo ela já é confirmada como uma mutante de nível ômega, porque ela destruiu diversos sentinelas completamente sozinha. Isso foi muito foda. E a situação da Tempestade perder os seus poderes também aconteceu nos quadrinhos. A diferença é que lá ela não estava tentando proteger o Magneto, mas sim a vampira. E também que a pessoa por trás dessa situação foi Henry Girish, que já apareceu no desenho aqui lá no primeiro episódio, estando preso por causa da morte do Xavier. E essa situação fez com que ela se aproximasse completamente de um certo personagem, mas a gente vai falar mais dele lá na frente. Porque é como se esse episódio já não tivesse tido emoção suficiente. Enquanto esse julgamento estava acontecendo lá na ONU, do lado de fora, o Ciclope, o Gambit, o Morpho, a Vampira e o Fera estavam tentando impedir as pessoas raivosas de entrarem lá. E esse rendeu pra mim um momento muito legal. E mesmo que essa cena tenha acontecido só por alguns segundinhos, ver o Morpho se transformando na Psylocke me deixou muito feliz. Talvez isso signifique que eu me contente com muito pouco, talvez, mas pra mim já valeu muito a pena, porque a Psylocke é uma das minhas personagens favoritas dos X-Men. Futuramente eu gostaria muito de ver ela fazendo parte da equipe principal. Então se você, assim como eu, curte muito essa personagem, já deixa aí o seu like. E ainda, em meio a tudo isso, outro acontecimento muito importante é o nascimento do filho do Ciclope. Esse momento, infelizmente, trouxe pra gente um outro momento de preconceito, quando o médico simplesmente se recusou de fazer o parto da Jean pelo simples fato dela ser uma mutante. Então a saída que eles encontram é a vampira absorver todo o conhecimento médico dele e fazer ela mesma o parto. E é importante notar que esse momento é um dos pontapés que leva a gente diretamente pro próximo episódio, porque a confirmação para as nossas suspeitas vieram de fato quando a Jean escolheu o nome Nathan pro seu filho. E antes de acabar o episódio, a Tempestade decide deixar os X-Men, porque agora sem poderes ela sente que não é muito útil para a equipe, o que é completamente diferente ao que acontece nos quadrinhos, porque lá, mesmo sem os seus poderes, ela ainda continua ao lado da equipe, ajudando como ela pode. Então, como eu já falei, esse episódio termina com a Jean batendo na porta e pedindo ajuda aos X-Men antes de desmaiar nos braços do Morpho. Eu juro que quando esse episódio acabou, eu fiquei tão empolgado que no final eu tava gritando sozinho na sala, feito um retardado. E apesar de ter confirmado tudo que a gente já sabia, o terceiro episódio não deixou de ser muito bom. O Fera fez um teste que comprovou que as duas Jean compartilhavam do mesmo DNA, mas que aquela que tinha acabado de chegar era a verdadeira. Com isso foi revelado também que quem estava por trás disso era o Senhor Sinistro. Isso levou a gente para diversas dúvidas, como em qual momento essa troca tinha sido feita, e de que parte dos quadrinhos veio essa história de que a Jean não era a Jean. Bem, vamos começar pela última pergunta, que é a mais simples de responder. Porque depois que a Jean tinha sido morta por causa da Fênix, o Ciclope decidiu se afastar um pouco da equipe para se recompor. Foi então que ele conheceu Madeleine Pryor no Alasca, e a sua semelhança com a Jean deixou ele simplesmente fissurado e encantado por ela. E logo eles começaram um romance breve, diga-se de passagem, antes de se casarem. E essa união resultou no nascimento do Nathan Summers, que era o principal objetivo do vilão por trás disso, porque foi descoberto depois que Madeleine era na verdade um clone da
da Jean criado pelo Senhor Sinistro. E como ele sabia que a união entre o Scott e a Jean resultaria em mutantes extremamente poderosos, então ele decidiu criar esse clone para fazer com que ela se aproximasse do Ciclope e junto eles tivessem esse filho, para que ele pudesse usar essa criança para se ver livre da posse do Apocalipse. Inclusive, a história do Nathan Summers e do Apocalipse estava tão interligada que o próprio vilão decidiu infectar ele com um vírus tecno-orgânico ainda bebê, para evitar que essa criança crescesse e que o seu futuro, no qual ele seria derrotado por esse homem, acontecesse. A saída que eles encontraram para salvar o Nathan foi enviar ele para o futuro, onde haveria uma cura que impediria o vírus de se espalhar. Só que por outro lado, eles nunca mais veriam seu filho. O que a gente sabe que não é muito verdade, porque depois ele acabou crescendo e se tornando o Cable, que voltou no tempo e conheceu seus pais. E depois a Madeleine se tornou a Rainha Vermelha, graças a uma personagem que eu também vou citar aqui depois. Além de se tornar também a Rainha dos Duendes. Agora, respondendo da outra pergunta, em que momento essa troca pode ter sido feita? O Senhor Sinistro foi o vilão da segunda temporada da série clássica, e lá ele sequestrou o Scott e a Jean quando eles estavam a caminho da sua lua de mel depois do seu casamento. O seu plano era roubar os seus DNA, só que ele foi impedido pelos X-Men. E mais pra frente, bem depois do arco da Fênix e da Fênix Negra, quando o Scott e a Jean estavam fazendo um novo casamento, no episódio Acima do Bem e do Mal, parte 1, o Senhor Sinistro mandou seus capangas para sequestrarem a Jean. Eu acredito que tenha sido nesse momento que ele pegou o DNA da Jean para fazer o seu clone e trocou ela de lugar, porque depois ela volta para a equipe como se nada tivesse acontecido. Depois de toda essa introdução, a gente volta pro episódio onde foi confirmado que a falsa Jean era na verdade a Madeleine Pryor, só que ela só adota esse nome no final do episódio, quando ela tá se despedindo da verdadeira Jean. E com isso a gente viu que a forma como os dois se conheceram foi um pouco diferente, mas o desenrolar da história foi basicamente o mesmo, porque depois de ter tudo revelado pelo Senhor Sinistro, a Madeleine assume o alter ego da Rainha dos Duendes. E nesse momento acontecem alguns easter eggs bem interessantes, porque eles recriaram algumas capas bem clássicas dos X-Men. O primeiro foi quando ela destruiu um porta-retrato que trazia uma foto do casamento dos dois. O outro aconteceu já quando ela tinha o alter ego da Rainha dos Duendes. Nesse momento ela transitava pelas suas memórias, que passavam por ela como se fossem quadros, que foi tirado do momento da morte da Jean no arco Fênix Negra, onde o Ciclope gritava com o seu corpo nos braços. Depois que se torna a Rainha dos Duendes, a Madeleine começa a criar ilusões na cabeça de todos os X-Men. Mas teve duas nesse momento que eu queria muito destacar. A primeira foi a do Gambit, que viu a vampira abraçada com o Magneto de uma forma que os dois pareciam estar se unindo, enquanto os dois tentavam magoar ele dizendo coisas horríveis. Essa cena é interessante porque ela meio que reproduz o que já aconteceu nos quadrinhos, onde o Magneto e a vampira se abraçam do mesmo jeito, inclusive recriando até mesmo o cenário, porque nos quadrinhos isso aconteceu na Terra Selvagem. O outro momento aconteceu com o Morpho, que pegou o Wolverine tomando banho. Pelas coisas que ele diz, deixa meio que claro pra gente que o personagem supre algum tipo de sentimento pelo Wolverine. E ele pergunta até se o Wolverine não quer uma mãozinha nos lugares que ele não alcança. A gente sabe que isso não vai rolar, até porque se levarmos em conta o fato de que as pessoas estavam reclamando do Gambit estar usando um cropped, imagina o que elas não falariam se o Wolverine pegasse o Morpho. Porra na cara dela. E aí... Mas o interessante dessa cena é que eles mostram quão inclusivo eles estão sendo, porque além de ser um personagem não binário, isso mostra que o Morpho também faz parte de outras siglas do LGBT. Por fim, outro detalhe que esse episódio também trouxe foi a primeira e até esse momento a única aparição do Senhor Sinistro, que influenciou a Madeleine para levar o Nathan até ele. Aqui rolou uma outra mudança dos quadrinhos, porque como já falei lá atrás, lá foi o Apocalipse quem infectou a criança com esse vírus, o que aqui no desenho é feito pelo próprio Senhor Sinistro. Nesse momento nós tivemos também um Morpho se transformando na Illyana, a magia, que é a irmã do Colossus e que faz parte dos Novos Mutantes. Illyana foi sequestrada e criada no Limbo, que é uma dimensão infernal. O fato é que essa personagem possui uma certa ligação com Madeleine, porque as duas já chegaram até mesmo a disputarem o trono do Limbo. Madeleine se tornou a Rainha Duende depois de ter sido influenciada por um demônio que queria usar ela para abrir um portal para trazer todos os demônios para a Terra. Isso terminou nela tentando sacrificar o seu próprio filho e mais 8 crianças. Rapaz, tá certo isso? Mas no final ela teve um embate direto com a Jean. Você não acha interessante como uma simples aparição de pouco mais de alguns segundos pode fazer total diferença?
E antes de ir embora do instituto, a Madeleine não vê outra saída além de entregar o seu filho pro bispo levar ele pro futuro. E diferente dos quadrinhos, no desenho é a própria Madeleine quem entrega o seu filho pro Bishop levar ele pro futuro. Porque o Ciclope simplesmente dá as costas dizendo que não vai compactuar com aquilo, alguns segundos depois de dizer que queria ser diferente do seu pai que deu as costas pra ele. Mas enfim, esse episódio termina com um epílogo muito interessante, porque nele a Tempestade é abordada pelo Ford, que diz pra ela que sabe como fazer os seus poderes voltarem. Então a gente entra no quarto episódio, que trouxe uma história fragmentada em duas, mas que serviu meio que pra desenvolver dois personagens diferentes, sendo o primeiro a própria Tempestade, o Ford, e o outro a Jubileu e Roberto. E já começa dando pra gente a informação de que o Scott e a Jean não estão na mansão, porque eles foram representar os mutantes em uma reunião com a ONU. Isso porque a ONU está reconhecendo o Genosha como uma nação oficial. E guarda essa informação porque ela vai ser bem importante para o que vai acontecer no quinto episódio. Mas voltando, se tem uma coisa que me irrita um pouco, e eu não falo só de X-Men 97, mas também sim da série clássica, porque lá os personagens tratam a Jubileu o tempo todo como se ela fosse uma criancinha de 12 anos. E aqui ela já está completando 18 anos. E como presente ela quer ir num fliperama, só que o Magneto acha mais prudente eles treinarem pro caso do Sinistro atacar de novo. Então o que ela faz? Ela fica emburrada e vai reclamar no seu quarto, provando que tem realmente 12 anos. Não se mete com criança, não! E nesse momento a gente tem alguns easter eggs, tanto do universo X-Men quanto de fora. Porque logo de cara já aparece um videogame chamado Montendo, que obviamente é uma clara referência ao Nintendo. Só que isso não é por acaso, porque foi justamente nos anos 90 que esse tipo de videogame começou a ganhar muita popularidade em volta do mundo. O jogo que está conectado no console é uma clara homenagem a um dos jogos dos X-Men, chamado Apocalipse Mutante, que lançaram justamente por Super Nintendo. Eu não sei você, mas eu pelo menos jogava muito esse jogo, e só de ter notado essa referência já me deu um certo quentinho por dentro. Foda-se. Então quando ela vai jogar esse jogo com o Roberto, eles são transportados para o Mojoverso. E lá eles são colocados a provas pelo Mojo em diversos jogos, porque ele precisa da audiência que eles vão gerar para conseguir sobreviver. Logo de cara eles são levados para Genosha, fazendo uma clara referência ao episódio em que a Jubileu, a Tempestade e o Gambit tinham sido levados para a ilha e escravizados. E nesse momento eles são ajudados por uma pessoa encapuzada que aparece em diversos momentos para ajudar os dois e fazer com que eles prossigam no jogo. A próxima referência é o personagem Gladiador, que aparece em uma tela junto com o Wolverine. O Gladiador é o mais poderoso guerreiro do Império Shi'ar, comandado pela Lilandra. Lilandra é essa que foi o grande amor do Xavier, em que inclusive apareceu em diversos momentos na série clássica do desenho. Outros easter eggs que aparecem são algumas outras séries clássicas que eram muito populares nos anos 90. A primeira foi a sitcom Who the Boss, que foi transmitida de 1984 até 1992. E é claro que isso se torna uma piada ao fato do Magneto tá liderando os X-Men no lugar do Xavier. Outra sitcom que também foi referenciada aqui foi a Different World. Essa série trata de assuntos sociais relevantes e importantes. Trazendo um elenco negro, ele fala sobre racismo, machismo, HIV e entre outros assuntos. Ela foi exibida de 1987 até 1993. O link com os X-Men aqui é claro, né? Ainda mais levando em consideração que na imagem que é mostrada no desenho, além de trazer o Ford, que até esse momento ainda não faz parte da equipe, a referência maior é que entre a Vampira e a Tempestade está o personagem Estrela Polar, que foi o primeiro personagem abertamente gay da Marvel. Eu acho que para essa referência ficar completa só faltou mesmo um Homem de Gelo nessa imagem. E fora isso, nessa imagem também aparece o personagem Darwin, que tem o poder de se adaptar ao ambiente. Esse personagem foi criado em 2005, mas você pode conhecer ele porque ele chegou a aparecer no filme X-Men Primeira Classe, onde ele acabou sendo morto pelo Sebastian Shaw. A próxima referência foi de um programa muito popular nos Estados Unidos chamado de Divorce Court, que existe até hoje, mas que foi lançado em 1957. Esse programa é o equivalente de lá o que a gente tinha aqui no Brasil dos casos de família, e ele traz até mesmo algumas pitadinhas do programa do Ratinho com teste de DNA. E aqui eles trazem isso como uma piadoca aos problemas matrimoniais do Ciclope e da Jean. Outras referências que esse episódio trouxe foram do clássico Os Dias de um Futuro Esquecido, que inclusive chegou a ser adaptado na primeira temporada do desenho. E eu falei sobre ele no
meu vídeo onde falo sobre os arcos fundamentais para você se preparar para assistir X-Men 97. Já sabe, o link vai estar aqui na descrição para você poder ir lá assistir. Em seguida, Jubileu e Roberto assumem os gráficos dos jogos de fliperama e do Super Nintendo. Nessa parte, eles enfrentam o vilão Sauron, que é da Terra Selvagem e que também já apareceu na série clássica. Então a gente finalmente vai pro embate principal dessa parte do desenho. E aqui é revelado quem estava ajudando os dois esse tempo inteiro. Na verdade, a pessoa era uma versão da própria Jubileu que envelheceu ali dentro do jogo. Essa personagem foi interpretada pela atriz Alison Kurt, que tinha dado voz à própria Jubileu no passado. E nessa parte a gente vê o Roberto usando seus poderes pela primeira vez. Não na sua forma completa, mas pelo menos a gente consegue ver ele lançando uma rajada de energia solar no Mojo. Depois de derrotarem o vilão, Roberto e a Jubileu são transportados de volta pro quarto dela. E eu vejo que essa aventura meio que funciona como um arco de amadurecimento pra Jubileu. No final, essa parte do desenho termina com os dois dando um beijinho. A partir disso, nós vamos para a segunda parte do desenho, que aí sim valeu muito a pena para mim. Aqui a gente vê a Tempestade e o Ford se aproximando e se conectando enquanto ele tenta criar a máquina para trazer os seus poderes de volta. A gente pode dizer que esse arco está sendo bem fiel aos quadrinhos, porque lá o Ford e a Tempestade também se relacionaram no momento em que ela estava sem os seus poderes. Inclusive, juntos, eles acabaram entrando pro hall de casais mais icônicos da Marvel. E nessa parte, é claro que também existem alguns easter eggs. Por exemplo, quando mostra uma foto onde o Ford faz parte da formação dos quadrinhos da X-Force. Esse grupo também já apareceu na série clássica e o grupo é formado pelo Mercúrio e Polaris, ambos filhos do Magneto. O Destrutor, que é o irmão do Ciclope, o próprio Ford, o Homem Múltiplo, que no quinto episódio a gente acaba descobrindo que ele estava em Genosha, o Fortão, que honestamente ninguém se importa, e a Lupina, que faz parte do Novos Mutantes, junto com a Iliana e o Roberto. Ainda nessa cena, nós vemos uma outra foto onde o Ford aparece ao lado do Dr. Godfrey Adler, que na série clássica era a Mística disfarçada amando do Apocalipse. E nós vemos também um outro homem que pelas roupas dá pra gente deduzir que seja o Bastion, que é na verdade um androide antimutante. E a presença do Ford com essas pessoas, embora não faça dele um vilão, faz todo o sentido pelo fato de que no passado ele criava projetos de armas pro governo usar contra os mutantes. E assim como nas HQs, também foi revelado que ele tinha desenvolvido os projetos da arma que acabou tirando os poderes da Tempestade. Consequentemente, isso acabou abalando o seu relacionamento e a forma como ele encontrou para reconquistar a confiança dela foi trazendo seus poderes de volta. Aqui no desenho, antes mesmo dela descobrir sobre esse fato, eles fizeram um teste, mas aparentemente não funcionou. Só que antes que eles conseguissem desenvolver melhor esse problema, eles foram atacados por uma criatura bizarríssima. E se você se pergunta quem é essa criatura, o seu nome é O Adversário. Ele é na verdade um demônio que procura o Ford para fazer com que ele abra um portal para os demônios invadirem a Terra. Ai, meu Deus! Por mais que não tenhamos percebido logo de cara, se a gente assiste esse episódio mais atentamente, a gente percebe que esse demônio estava rondando eles dois o tempo inteiro. Porque em alguns momentos a gente consegue até mesmo ver os seus olhos brilhando no escuro. Ai, meu Deus! Mas caso você esteja se perguntando por que ele escolheu o Ford, é porque ele aprendeu magia com um xamã com o intuito justamente de enfrentar esse demônio. Só que em certo momento da sua vida, especificamente quando foi para a guerra do Vietnã, o Ford se desvinculou das suas crenças e da sua tribo. Lá o pelotão dele acabou sendo morto e ele foi o único sobrevivente. Em luto, ele usou os espíritos dos seus colegas para lançar um feitiço que acabaria abrindo um portal que trouxesse demônios de outra dimensão para a Terra. Ai, meu Deus! E tudo isso para que esses demônios matassem os seus inimigos. Foi assim que o adversário chegou na Terra e a partir disso seu objetivo passou a ser a destruir o universo. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente ainda não teve um desfecho para essa história, mas na próxima semana, o sexto episódio, a gente já sabe que vai ser focado inteiramente no desenvolver dessa história. Inclusive, eu acho que aquele teste que o Ford fez funcionou sim, só que não de imediato. E o gatilho que essa criatura vai causar na Tempestade vai ser o suficiente para trazer os seus poderes de volta. Então a gente chega no último episódio que foi lançado até esse momento e olha, esse episódio me despertou muitos sentimentos. A começar que esse episódio foi meio que determinante para desenvolver o triângulo amoroso entre o Magneto, a Vampira e o Gambit. Um ponto interessante é que aqui foi explicado essa ligação que a Vampira tanto tinha com o Magneto, porque ele acabou sendo fundamental quando ela estava meio confusa quando tinha acabado de descobrir os seus poderes. E além de ser uma excelente companhia para ela, o fato deles conseguirem se tocar foi muito importante para ela nesse momento. Eles estão indo para Genosha, que está sendo oficialmente reconhecida como uma nação pela ONU. O que tinha sido antigamente um lugar de escravidão para os mutantes, hoje se tornou um lugar de liberdade para eles. E assim como nos quadrinhos, Genosha foi o primeiro estado moderno povoado e comandado inteiramente por mutantes. E durante a sua ida à ilha, nós temos
em paralelo os X-Men recebendo uma repórter que tá fazendo uma reportagem justamente sobre isso. Eu vou falar primeiro sobre todos os acontecimentos na mansão e depois eu vou pra Genosha, que é onde o babado acontece. Nesse episódio a gente descobre que o Scott e a Jean possuem um elo mental. Esse elo representa a confiança que eles têm enquanto casal e também funciona como uma forma de alerta para saber quando o outro tá em perigo. Nos quadrinhos esse elo foi desenvolvido quando a Jean estava sendo dominada pela Força Fênix. Só que no desenho, quando eles adaptaram esse arco, acabaram deixando isso de fora. Porque aqui a gente vê que o Scott possui essa conexão não apenas com a Jean original, como também com Madeleine. E enquanto a Jean tenta se reconectar com sua história, voltando em suas lembranças no mesmo momento em que o Scott está contando essa mesma história para a repórter, que foi uma cena bem legal, porque isso desenvolve muito mais esses dois personagens. Nesse momento, a Jean foi abordada pelo Logan e os dois acabaram se beijando. Porém, o ponto alto desse núcleo é quando a Jean descobre que o Scott continua mantendo contato telepaticamente com a Madeleine. E pra mim, nesse momento, o Scott foi um completo otário, porque ele disse pra Jean que estava apaixonado pelas duas. Seu safado, vagabundo, seu pilantra! Ai, que ódio! Nos quadrinhos, esse caso psíquico realmente acontece, só que não com a Madeleine. Ao invés disso, ele acontece com a Emma Frost. Eles se aproximam porque o casamento do Scott e da Jean estavam em crise, e também porque ele estava muito afetado pelo que tinha acabado de acontecer com seu filho Nathan. Então a Emma se propõe a ajudar, só que eles acabam se envolvendo em um caso que a Jean consequentemente descobre depois. Vou ser honesto com você, eu gosto da Jean, mas gosto muito mais quando o casal Emma e Scott é desenvolvido. A discussão termina quando a Jean sente uma dor tão forte em sua cabeça que isso faz até mesmo o nariz sangrar. Enquanto isso, o Gambit tá vivendo um momento bem triste, porque ele meio que tá vendo a vampira, deixando ele pra ficar com o Magneto. Assim que eles chegam na ilha, a gente já descobre que a Madeleine tá lá, representando os X-Men por ali. E a gente descobre que a Emma Frost e o Sebastian Shaw fazem parte do conselho, ao lado da própria Madeleine, do Noturno, do Banshee, da Callisto e da Moira MacTaggert. A presença da Emma Frost, ao meu ver, significa muito nesse episódio, porque você se lembra que eu disse antes que alguém tinha uma conexão muito forte com a Madeleine? Então, é ela. Nos quadrinhos, a Emma Frost, junto com o Mestre Mental, foram os responsáveis por induzir a Madeleine a se tornar a Rainha Vermelha do Clube do Inferno. Só que isso acabou muito mal, porque fez com que o lado mais sombrio da Madeleine viesse à tona, o que fez com que ela se tornasse uma vilã muito perigosa. E além disso, ela tá em Genosha também acaba ligando ela a algo muito importante que aconteceu no final do episódio. Mas antes da gente falar disso, é importante a gente dizer que queriam que o Magneto também fizesse parte do conselho. Mas para passar uma boa imagem pro mundo, já que o Magneto vem com um histórico meio sujo, eles decidiram que seria bom se algum X-Men ficasse do seu lado. E eu te dou 5 segundos para você pensar em um nome. É claro que ele escolheu a vampira. Reduzindo bastante aqui, no final a gente vê que a Madeleine também sofreu o mesmo ataque que a Jean tinha sofrido lá na mansão, e que as consequências foram exatamente as mesmas. Inclusive, antes do pior acontecer, a Madeleine acabou recebendo a visita do Cable, que acabou alertando a ela para ter cuidado porque ele estava vindo. Partindo disso, bastou ela olhar dentro dos olhos do Cable para saber que ele era o seu filho. Enquanto isso, no exato momento que a vampira tá pronta a dizer pro Magneto que recusa o seu pedido, diversos sentinelas aparecem e começam a atacar o lugar. Essa cena foi bem tensa e difícil de ver, principalmente o final, onde aparentemente o Magneto morreu e o Gambit acabou se sacrificando para salvar todas as outras vidas. Nos quadrinhos Night of X, número 3, o Gambit também morreu em uma situação bem semelhante ao que aconteceu no desenho, para salvar outras vidas. E lá ele foi ressuscitado pelo Apocalipse e se tornou seu Cavaleiro da Morte, até que o Senhor Sinistro reverteu esse processo, fazendo com que ele voltasse ao normal. Só que eu aposto que imediatamente a pergunta que você se fez foi: quem tá por trás desse ataque em Genosha? A gente pode seguir algumas linhas de raciocínio para tentar entender isso. A primeira sendo que as pessoas por trás disso foram, na verdade, o Henry Girish e o Bolivar Trask, que estavam por trás do Projeto Sentinela e que já apareceram até mesmo no primeiro episódio dessa temporada. Ou a gente pode seguir a linha dos quadrinhos, onde um ataque bem semelhante aconteceu a Genosha, deixando mais de 16 milhões de mutantes mortos. Eu tô passada, chocada. E a pessoa por trás desse ataque foi a Cassandra Nova, a irmã gêmea do Professor Xavier. Lá, depois de ser capturada, ela foi levada para o instituto, mas acabou sendo morta pelas mãos da Emma Frost. Só que depois descobriram que, na verdade, quando foi morta, ela já tinha assumido o corpo do Xavier. O que me fez criar uma teoria.
teoria. Ai, não! Porque eles podem trazer a Cassandra como uma forma de adaptarem esse arco e terem também uma justificativa boa o suficiente para trazerem o professor de volta à vida. O que pode muito bem trazer o professor nessa temporada, mas as respostas para isso, assim como eles fizeram com a Jean, eles podem trazer no futuro, o que colocaria a Cassandra Nova como uma futura possível vilã de alguma próxima temporada. Ou então pode ser que o desenho também conecte isso com o Senhor Sinistro ou com o Apocalipse. Só que o que me chamou a atenção em meio a tudo isso foi que em meio a toda aquela baderna, a Emma Frost simplesmente desapareceu. Uma vez que a gente viu que o Sebastian Shaw, que estava junto com ela naquele momento, foi uma das vítimas. O que leva a gente de volta aos quadrinhos, porque foi nesse mesmo arco onde Cassandra Nova atacou Genosha que ela acabou descobrindo a sua mutação secundária. O estresse da situação fez com que a Emma despertasse o seu poder de revestir o seu corpo com diamante orgânico, o que fez com que ela, naquela situação, fosse uma das poucas sobreviventes. Nesse momento, tudo que resta pra gente é esperar pra saber o que vai acontecer na semana que vem. É verdade. Mas e você, já tinha reparado em todas essas referências e easter eggs? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Comenta também se por acaso eu me esqueci de trazer algum outro detalhe importante. Mas se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve e ativa o sininho, porque futuramente, depois que os 5 últimos episódios forem lançados, eu vou fazer outro vídeo igual a esse, debatendo as referências e os easter eggs por lá. Você fala que eu já tenho outros vídeos falando sobre X-Men e super-heróis, então você pode ir lá maratonar. E nós nos vemos na próxima. Tchau!